E hoje você fala e ensina a tantos outros pregadores, né, através das tuas obras, justamente sobre como desenvolver esse dom da pregação. Para quem não tem o dom da pregação, mesmo assim, o senhor acha que é importante desenvolver nos dias de hoje, com um mundo que está sedento de pessoas para falar sobre o amor de Deus? Ou a gente pode falar sem ter o objetivo de É, pregar o profissionalmente? fato de você existem pessoas chamadas para o ministério, eu creio nisso. Uhum, Né? Aquilo que Paulo mencionou lá para os líderes da igreja de Éfeso, quando ele diz o ministério que eu recebi do Senhor uhum, Jesus. Porém, todo chamado é um enviado. uhum, Todo que escuta o convite é um ministro da reconciliação, é um embaixador de Deus. uhum. Nos seus dons variados, porque a Bíblia é um livro para ser compreendido, para ser entendido. E na medida que você entende essa mensagem, você não pode retê-la, você não pode escondê-la. Seria o máximo de egoísmo eu encontrar um tesouro e esse tesouro pode ser tanto do outro quanto meu, sem eu ter prejuízo do que é meu, e retê-lo para mim. Isso é possível, porque eu acho que quando a gente é tomado por esse amor, é impossível É guardar impossível pra guardar, não gente. é verdade? Eu não consigo. Eu falo Oh, três mas é verdade. palavras, já saio falando. Pois é, essa paixão que arde no nosso coração, ela precisa continuar crescendo, transbordando, reverberando na vida de muita gente. Então, eu acho sim, Karina, que é possível alguém que nunca foi chamado para o ministério e nem vai ser, talvez, mas ele pode ser equipado, preparado, treinado para pregar, para testemunhar, para ensinar com desenvoltura, com clareza, com fidelidade. Eu ainda ouço nos dias de hoje muita gente falando que não compreende, né, a palavra de Deus, que acha muito complicado a Bíblia. É, quando eu comecei, quando eu busquei de verdade, que foi nesse momento da minha conversão, eu tive um entendimento muito rápido. E então, é, eu não sei se isso vai de acordo com a nossa busca, a nossa sede por querer aprender, que esse ensinamento nos vai sendo revelado, ou se algumas pessoas têm realmente mais dificuldade, assim. O senhor que já está mais tempo, assim, como que você Qual a visão? percebe? Veja bem, o apóstolo Paulo, quando ele trata desta matéria, disse que o homem natural seria o homem ainda não convertido, não nascido de novo. Ele não discerne as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. A Bíblia é um livro incrível, porque você pode encontrar um cientista com a capacidade intelectual robusta, com a mente peregrina, com douto saber nas áreas da ciência, e ler a Bíblia e não entender Nada. 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 E você pegar um semi-analfabeto que vai soletrando aos tropeções e entender. Uhum. Porque quem ilumina os olhos é o Espírito Santo. Agora, Eu tenho funcionárias em casa que não sabem nem ler. Uma funcionária específica que não sabe ler e ela ouve muitos sermões e assiste e eu falo para ela, ela entende perfeitamente, tem então, tudo a ver e ainda me explica mais coisas e é isso, é pessoas isso. às vezes super intelectuais, eu falo, olha, isso aqui quer dizer tal coisa. Ah, eu não entendo dessa forma. Eu falo, mas está tão claro, É não exatamente isso. é? É porque, na verdade, por exemplo, deixa eu lhe dar um exemplo de uma experiência de Pedro. Né? Você se lembra lá em Mateus 16, Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Cesareia de Filipe, onde nasce o Rio Jordão. E Jesus fez uma enquete com os discípulos, perguntando assim, quem diz os homens ser o filho do homem? O que o povo está comentando a meu respeito? Uhum. E eles responderam, Senhor, o povo está muito confuso. Uns pensam que tu és João Batista, outros pensam que tu és Elias, outros pensam que tu és Jeremias, outros pensam que tu és alguns dos profetas. Uhum. E Jesus pergunta, mas e vós? Quem É, dizeis que eu sou? sim, Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do sim. Deus vivo. Talvez até esperando um elogio de Jesus. Pedro, você é um cara batuta, você tem discernimento, você tem uma boa compreensão das coisas. Mas Jesus diz para ele assim, bem-aventurado és, Simão Barjonas,
porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Ô Pedro, você só sabe quem eu sou porque o Pai me revelou para você. Uhum. Se o Pai não tivesse me revelado para você, como os outros, você não saberia quem eu sou. Então, algumas pessoas olham para Jesus e apenas um filósofo, apenas um homem que ensinou com sabedoria, mas não passa disso. Outros olham como revolucionário. Uhum. Mas quando o Pai nos revela Jesus, as escamas caem, os olhos são iluminados, o coração é aquecido. Uhum. E esta verdade faz sentido para a vida e muda a história. E o que falta, assim, na sua opinião, para que a palavra realmente se revele? Porque eu sinto que, às vezes, muitas pessoas que frequentam a igreja há muitos anos, que oram e não têm revelações de sabedoria, não tem esse discernimento. Isso é falta, talvez, da leitura da Bíblia, de buscar a compreensão e de se limitar só aos sermões de domingo? Ou é algo que no tempo certo vai acontecer? Há duas coisas que merecem destaque na sua pergunta. A primeira delas é que muitas pessoas estão na igreja com uma fé apenas nominal, com um relacionamento apenas institucional e que nunca nasceram de novo. Tem lá um nome no hall da igreja, foram batizados, frequentam, leem a Bíblia, oram, contribuem, mas aquilo é mecânico. Aquilo é mecânico. Num dia qualquer, essa pessoa vai se decepcionar, ou vai sair, ou vai se tornar apenas um crente nominal. Segundo aspecto, há pessoas que nasceram de novo mesmo, mas o crescimento delas é lento porque elas são relapsas, descuidadas em buscar. Jesus diz assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á. Ou seja, é uma mão dupla. Na medida que eu busco, é que eu encontro. Uhum. Se eu não busco, eu não encontro. Se eu não bato, não abre. Então, é preciso ter fome, é preciso ter sede, é preciso ter esse apego às coisas lá do alto. Uhum. Né? E a Bíblia está cheia desse apelo ao nosso coração. Sim. Aqueles que não atendem esse apelo vão levar uma vida, talvez cristã, vão para o céu, mas uma vida rasa, mediana, pelo comodismo, pela falta de vontade de enfrentar os desafios, talvez se acomodam. Porque quanto mais você busca, mais você se enxerga também e você tem que se deixar transformar e se modificar. Então, né, isso é para corajosos, né? Eu acho que quanto menos, né, coragem a gente tem, a gente vai... A vida de comodismo, ela é confortável. Mas não faz crescer, Mas não faz crescer. As pessoas que cresceram, elas passaram por situações difíceis, por tempestades, por provas, por vales, por desertos, por fornalhas, por rios caudalosos, por ondas revoltas. Porque Deus não quer ser para nós o Deus de segunda mão. Ah, Deus é maravilhoso, Deus fez isso, Deus fez aquilo, lá no passado. Mas Sim. e na sua vida, o que Ele fez? Sim. Qual a sua experiência com Deus? Então, uma coisa é conhecer a respeito de Deus, outra coisa é conhecer a Deus. Uma coisa é a pessoa ter a mente cheia de luz, outra coisa é ter o coração cheio de fogo. Uma coisa é ouvir falar acerca de, outra coisa é ter relacionamento com. Essa é a proposta que Deus requer de nós. E como fazer com que certas pessoas saiam dessa mornidão, dessa... né? A resposta, me permita, talvez esteja lá na carta que Jesus mandou para a igreja de Laodiceia. Jesus fez um diagnóstico da igreja. E ele disse que aquela igreja estava morna. E ele estava a ponto de vomitar aquela igreja da sua boca. Por outro lado, aquela igreja olhava para ela mesma e dava nota máxima para si mesma. Estou rica, bastada, não preciso de nada. Está tudo muito bom. Estou instalado confortavelmente aqui.
como Jesus mexe com aquela igreja? Ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. O que Jesus está querendo dizer com isso? O único que pode aquecer o coração é o próprio Senhor Jesus. Aconselho que compres de mim. O produto é essencial, o preço é de graça, mas é com Jesus, é só Ele que pode aquecer o coração. Então tem gente que busca muita coisa. Hoje, Karina, o meio evangélico está muito fermentado por uma teologia humanista. Deus virou Deus virou um prestador de serviço. Sim. Deus parece que hoje virou um serviçal do homem. É o homem que manda. O centro do mundo é o homem. Não, isso não é o evangelho. O homem não é o centro, Deus é. Aquela pregação que diz que a vontade do homem tem que ser feita no céu, não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que a vontade de Deus é que tem que ser feita na terra. Então, nós temos que voltar para o cristianismo que é cristocêntrico, que não antropocêntrico. Então, no momento que você põe Cristo no centro, você vive para Ele, para a glória dEle, para agradar a Ele, para viver em novidade de vida, aí a vida começa a ser impactada, porque tem enfrentamentos. A ideia de que a igreja tem que agradar o mundo para ganhar o mundo é uma tolice. Uma tolice. A igreja só vai impactar o mundo na medida que ela for absolutamente diferente do mundo. Ela é sal, ela é luz, ela é perfume de Cristo. Agora aí vai ter desafio, porque vai ter perseguição, vai ter incompreensão, vai ter luta. E vai pagar um preço, às vezes até de perda de vantagens imediatas. Ser mandado embora do emprego, não, com isso aí eu não convivo. Patrão, não, você tem que fazer. Bom, eu prefiro perder o emprego do que transigir com absolutos de Deus. Então, o evangelho não é para covardes. Jesus Cristo disse que os covardes não entrarão no reino dos céus. O que é o covarde? O covarde é aquele que conhece a verdade, mas por conveniência sacrifica a verdade por vantagens imediatas.